Olá pessoal, meu nome é Aline Ickland, sou Master Coach. Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente do assunto que o pessoal vem me pedindo sobre o narcisismo. Tem a ver com narcisismo sim, que eu sei que é o interesse de vocês saber mais, mas eu vou focar um pouquinho numa nova ideia. Porque eu queria que vocês entendessem, abrissem um pouco a mente de vocês para entender os dois lados da coisa. Às vezes é muito difícil a gente se colocar na situação do outro. E essa eu acho que é a ideia do novo mundo que a gente está sendo exposto nesse momento. Com a ideia dessa crise que a gente está passando do coronavírus e dessa nova percepção de vida, eu acho que chega o momento da gente olhar através de uma janela nova, uma janela onde a gente não só se vê, a gente vê o que está passando lá fora. E esse lá fora é lá fora da gente, é o que o outro também vive. Nesse sentido, não é de dar razão ao outro, não é de defender, tomar partido, tomar uma posição a favor. É simplesmente a gente tentar enxergar o outro, enxergar as razões do outro, tentar entender o porquê o outro é do jeito que é, porquê o outro vive o que ele vive, porquê ele faz o que ele faz. E a razão desse vídeo é para isso, e não é para que você justifique, não é para que você aceite, é para que às vezes quando o ser humano entende, ele começa a viver melhor com ele. Dizem que o perdão serve mais para nós mesmos do que para o outro. Quando a gente perdoa, esse perdão funciona muito mais para nossa própria cura do que para aquele que nos feriu. Então, muitas vezes a gente fica no desespero de eu preciso perdoá-lo porque ele precisa ouvir o meu perdão. Não, ele não precisa ouvir o seu perdão. Você precisa perdoá-lo porque esse perdão não vai te adoecer. É um perdão para você. Então, acho que esse perdão, ele vai ajudar da seguinte maneira. Quando você entender o porquê o narcisista fez, ou a narcisista fez o que fez, você vai adquirir essa cura. E nada mais fácil e melhor para você se você entender as razões. E novamente estou aqui para mostrar para vocês que não estou defendendo, não estou justificando, porque não é certo, não é correto nada que justifique o mal. Mas estou aqui explicando para que se o seu consciente entender o porquê, o que aconteceu, automaticamente você se liberta e continua vivendo. Vocês entendem? Sai aquela mágoa, sai aquela dor de incompreensão do que aconteceu. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a explicação é longa, óbvio, né? Para que vocês entendam, eu vou ser assim, eu vou dar uma resumida da resumida da resumida. Então, é basicamente isso. Num dos meus vídeos, alguém fez um comentário do tipo, nossa, é a primeira vez que eu escuto as razões pelas quais o narcisista é do jeito que é, ou faz as coisas dessa maneira, justificando porque eles são assim. E eu não sei, eu já vi vários vídeos e
E foi através de pesquisas mesmo, assim, que eu acabei concluindo e estudando e descobrindo muitas coisas assim das vivências deles, mas principalmente através de estudo, porque é muito claro, gente. Vocês param para pensar o que o empata tem em comum com o narcisista? O abuso. Tanto o empata quanto o narcisista sofreram abuso. Então, o que acontece? Por que a gente não entende? A gente tem que entender. Existe algo em comum entre os dois: abuso na infância. Ambos, tanto o empata quanto o narcisista, sofreram abuso. O mesmo abuso. Negligência. Desamor. Não estou dizendo que os pais do narcisista deram para o empata a mesma coisa, mas abuso, às vezes as pessoas têm um certo... eles meio que discriminam a ideia de as pessoas aqui sofreram abuso, elas foram abusadas. Não é assim, todos nós já sofremos abusos. Abusos emocionais, abusos verbais, pelos pais, pelos tios, às vezes avós, sei lá, pelas pessoas que criaram a gente. Então, assim, de certa forma, todos nós já sofremos abusos, já fomos abusados. Então, assim, se você colocar dessa maneira, quando crianças, principalmente se você já tem mais de 40 anos, naquela época, era uma geração diferente. Hoje, não pode bater, não pode gritar, não pode isso. Lá atrás, quem já tem mais de 40, tomou uma chinelada de uma havaiana voadora na cabeça, nas costas, nas pernas, foi xingado. Era uma outra geração, era uma outra criação. Então foram abusados sim, fisicamente tomaram uns tapas, foram xingados, era uma outra maneira de criação, entendeu? Hoje tem um monte de regra, tem um monte de maneiras de educar, não pode bater, não pode gritar, não pode isso, mas lá atrás apanhou. Poucos foram os que não apanharam, poucos foram que não ouviram atrocidades. E os de 50, tô falando agora, tá? Estamos em 2020. As pessoas que têm mais de 50 anos, grande parte dos meus clientes que têm mais de 50 anos, nossa senhora, mas tomaram assim, varinha, nossa, as coisas que eu escuto, tinham varinhas, tomavam... sentavam, joelhavam no milho, tomavam chicotada, cinto, e aí vai, cada coisa horrorosa que me falavam, que eram como os pais batiam. Então foram abusadas fisicamente, entendeu? Tomaram castigos horrorosos. Eram abusos físicos horríveis pelos pais. Então, assim, isso para os pais na época... Também foram abusados esses pais e era comum. Não tô falando para vocês odiarem pai e mãe, não. Eu tô falando que isso foi uma geração de uma geração que se repetiu. Então, assim, isso era um abuso que hoje é um absurdo. Naquela época era comum e na época dos pais dele era mais comum ainda. Era pior ainda pior, que não sei, eu escuto as coisas que minha avó dizia. Nossa, era muito pior ainda. Então, assim... Isso para uma criança, quando você estuda a mente de uma criança, é terrível. A criança vê de uma maneira, nossa, vocês não fazem ideia, assim, porque você não lembra quando você era criancinha como você viu aquilo. Mas o abuso físico é uma agressão absurda e causa traumas horrendos para a criança. E aí vai do físico para o emocional, as coisas que você vai falando para a criança, e a negligência, que é, tô muito ocupado, e aí a criança é deixada de lado, são pais que trabalhavam demais, advogados famosos, gente
que têm profissões muito precisam muito trabalhar demais, e o filho é deixado para lado, deixado para lado, deixado para lado, ou então se separaram, tiveram casamentos muito difíceis, aí esqueceram o filho, foi criado por tio, foi criado por vó, foi criado por alguma coisa, e aí o filho é negligenciado e se torna um narcisista. Ou então é espancado, batia, se torna um narcisista. Qual é a diferença entre você, o empata que está assistindo esse vídeo, e o narcisista que tomou pancada, virou um narcisista e ferrou com a tua vida? Ambos sofreram abuso. Ambos. Você soube trabalhar esse sentimento, se tornou uma pessoa generosa, amável, que resolveu ajudar, ser caridosa, ser prestativa, ser uma pessoa do bem. O narcisista, que apanhou também como você, que também sofreu negligência, resolveu se tornar um monstrinho que você conhece e judiar de você. E aí? Foi a maneira, né? Porque o narcisismo, de novo, vamos lembrar, é uma escolha, não é uma doença. Foi a maneira que ele escolheu de te punir. Ele resolveu se vingar dos pais que negligenciaram, que ao invés de cuidar dele, amar ele, cuidar dele e oferecer a ele aquele amor e aquele carinho que ele merecia, que ele queria, ele resolveu revidar em você e em todas as outras mulheres que passaram na vida dele. Você não. Você resolveu oferecer esse amor ao narcisista, aquele amor que você também não recebeu. Você se tornou o oposto. Mas vocês se atraem, né? Vocês têm algo que, é um imã. E é aquele amor assim que, pelo amor de Deus, é o único homem na tua vida, é o homem que você mais amou. É uma conexão que vocês não explicam, não é isso? Muitas me dizem, nossa, eu não sei, acho que eu nunca mais vou amar nenhum homem na minha vida. Outras me dizem, foi o único homem que eu amei. Outras me dizem, nossa, sofri tanto na minha vida, nunca mais vou amar ninguém. Eu não tenho como explicar como eu amei esse homem. E aí vão relatos e relatos e relatos. Nossa, Helena, como pode ser uma pessoa tão ruim? Ele decidiu ser ruim, você decidiu ser boa. Ambos sofreram traumas na infância, porque se você se deixou ser agredida e abusada e massacrada por este abusador, vocês dois sofreram o mesmo abuso na infância. Abusos diferentes, mas não deixam de ser abuso. Pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser negligência, mas eram abusos, porque você só deixa de ser abusada na vida adulta se na infância você foi abusada uma primeira vez, porque os pais estipulam isso para você pela primeira vez. E aí você aceita como sendo uma coisa comum, porque inconscientemente o seu cérebro aceita, porque já teve uma primeira vez lá atrás, quando você era criança. Então, gente, eu quero deixar esse vídeo aqui para que vocês façam essa reflexão, porque a gente tá julgando o outro, tá? A gente tá julgando o outro ser humano ali, é um carrasco, é um miserável, é um ser do mal, porque ele é cruel e as pessoas falam, ele vai pagar, ele vai morrer no inferno, ele vai... Realmente são terríveis, mas a gente tem que pensar por um minuto que esse ser também sofreu como você, não recebeu amor. Então, quando vocês começarem a pensar
o porquê, quando vocês começam a pensar, mas por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Parará, 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 parará. Vocês têm que começar a pensar, eu deveria tentar descobrir o porquê esse ser é desta maneira. E está lá na infância, lá atrás. E você, talvez, que me diz, eu não fui abusada, eu não sofri nada, deveria pensar, eu deveria voltar lá na minha infância e trabalhar o que aconteceu comigo para eu ter aceitado o narcisista na minha vida. O meu trabalho como coach é voltar na infância. Por quê? Quando você volta na sua infância, você revive aquele trauma que às vezes está inconsciente, está adormecido. E quando você trabalha ele, você volta, vivencia, você vê aquele trauma novamente, você ressignifica, você vê ele sem sofrimento e liberta. Quando você liberta, você respira ele sem o sofrimento, porque ele está inconsciente, a gente traz ele consciente, você olha sem dor e você deixa ir embora. Aí, só aí, você deixa o desespero do narcisismo ir embora. Gente, sabe por que isso é importante? Porque não adianta vocês continuarem, depois que passou o trauma do narcisista, encerrou o relacionamento com o narcisista, continuar para o resto da vida falando do narcisista, querendo saber sobre o narcisista, querendo estudar sobre o narcisismo, falar do narcisismo, sofrer sobre o narcisismo para sempre. Entenderam? É preciso botar um ponto final. E esse ponto final só vai acontecer quando vocês decidirem que acabou. E para isso vocês vão precisar reviver mais uma vez o trauma lá atrás, no passado, quando vocês eram crianças nessa infância, e sentir que acabou o trauma e deixar o narcisista ir embora da vida de vocês e parar de falar de narcisismo para sempre. Mas isso só vai acontecer quando vocês deixarem o trauma de vocês irem embora. Entender o que é o narcisismo, entender que vocês sofreram, entender que ele também sofreu, que ele não deixou de ser um ser humano. E dizer tchau. Chega, entendeu? É isso é o importante. Por isso, eu não faço análise para sempre. Eu trato a pessoa, curo e deixo ela ir. Esse é o objetivo do meu trabalho. Voltar à infância, curar o trauma e deixar a pessoa seguir. Pensem nisso. Será que não está na hora de vocês curarem essa ferida do narcisismo e perdoarem dentro de vocês o que eles fizeram, entenderem e deixarem ele ir? Pensem nisso. Comentem, me perguntem o que vocês quiserem, curtem o vídeo se vocês gostaram. E se inscrevam aí no canal quem ainda não se inscreveu, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.